Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu vou ajudar vocês com 3 erros que são muito comuns, especialmente com alunos iniciantes, aquelas pessoas que estão começando a aprender inglês agora, mas que são muito fáceis de serem corrigidos. O primeiro erro vai ser com o verbo use, quando nós estamos falando de roupas ou acessórios. Então, o que acontece é que em português, quando nós estamos falando de roupas, normalmente nós vamos utilizar os verbos usar e vestir. Enquanto quando nós estamos falando de acessórios, normalmente nós vamos utilizar somente o verbo usar. Só que o problema é que em inglês, em nenhuma dessas situações, nós podemos utilizar o verbo use, que é a tradução do usar. Ao invés, nós vamos ter que utilizar o verbo wear, que significa literalmente vestir. Então, imagina que você quer dizer que alguém está usando um colar. Então, você não poderia utilizar o verbo use, simplesmente traduzindo literalmente do português. Você teria que falar algo do tipo She's wearing a necklace. She's wearing a necklace. Ou, imagina que você está se perguntando qual jaqueta você deveria usar. Então, novamente, aqui você não vai poder traduzir literalmente e utilizar o verbo use. Você teria que falar algo do tipo What jacket should I wear? What jacket should I wear? Com o verbo wear, beleza? O segundo erro que é muito comum é com o verbo pretend. E o problema aqui é que esse verbo é um falso cognato. Então, quando um aluno iniciante e às vezes até mesmo alunos mais avançados escutam o verbo pretend, eles pensam no verbo pretender do português, porque eles são muito parecidos. Só que o problema é que o pretend do inglês significa literalmente fingir. Então você vê que embora ele seja parecido com o pretender, os significados são completamente diferentes. Então, daqui para frente, sempre que você quiser falar que você pretende fazer alguma coisa, você deve utilizar o verbo intend. Intend. Então, se você quiser falar que você pretende ir viajar ano que vem, então, em inglês você poderia falar I intend to travel next year. I intend to travel next year. Outro exemplo, imagina que você quer falar que você pretende achar um emprego melhor. Então aqui novamente você utilizaria o verbo intend. Então você poderia falar I intend to find a better job. I intend to find a better job. Beleza? Então daqui para frente você vai utilizar sempre o verbo intend quando você quiser falar que você pretende fazer algo. O terceiro erro vai ser novamente relacionado a falsos cognatos, e dessa vez com as palavras discuss e discussion. Então, o que acontece é que, quando você escuta essas palavras, provavelmente você associa elas com as palavras discutir e discussão do português. Só que o problema é que, em português, essas palavras trazem aquele sentido negativo, que duas pessoas se desentenderam ou até mesmo brigaram por causa de alguma coisa. Enquanto em inglês, o significado não é esse. O significado é que duas pessoas simplesmente tiveram uma conversa sobre algo específico. Então, por exemplo, imagina que você escuta a seguinte frase em inglês: They had a discussion about politics. They had a discussion about politics. Então, essa frase não está dizendo que duas pessoas brigaram ou se desentenderam por causa de política. Está dizendo que elas simplesmente tiveram uma conversa sobre política. Beleza? Então, daqui para frente, sempre que você quiser falar que duas pessoas se desentenderam, elas tiveram uma discussão, mas com esse sentido de que elas praticamente brigaram por causa de algo, você vai utilizar o verbo argue ou argument. Então, se você quiser falar que duas pessoas discutiram, brigaram por causa de política, você poderia falar They had an argument because of politics. They had an argument because of politics. Beleza? E seria isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo do vídeo e que daqui para frente vocês não cometam nenhum desses erros. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários. Também não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula.